Bem, queremos saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor, inclusive os nossos irmãos que estarão nos assistindo também pelo YouTube, para a honra e glória do Senhor. Estaremos abrindo nossas Bíblias no livro de Lucas, o capítulo 1, onde estaremos meditando nesta noite. Lucas, o capítulo 1. Vou dizer já o versículo ao qual nós estaremos, até porque não, é Lucas capítulo 1, verso 1 mesmo, né? Já começa, seria do verso 3, mas vamos começar do verso 1. Lucas 1, para que nós possamos também trazer desde o início de Lucas a reflexão desta noite, né? Vamos ficar de pé, igreja, em nome de Jesus, para que nós possamos estar lendo esse texto. Isso, maravilha de Deus. E diz o seguinte: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foras ou que fostes instruído. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher, das filhas de Arão, se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor, e não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o seu sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. E durante esse tempo, todas as multidões do povo permanecia da parte de fora orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho, a quem darás o nome de João. E em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será chamado diante do Senhor, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante do Senhor, no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência, dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu sou velho, e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Eu fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando a Zacarias. Admiraram-se de que tanto tempo se demorasse no santuário, mas saindo ele, não lhe podia falar. Então entenderam que tivera uma visão no santuário, e expressava-se por acenos e permanecia mudo. E sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para casa. Senhor Deus e Pai,
Obrigado pela tua palavra, Deus, que está fora livre nesse momento, ó Pai. Obrigado, Senhor Deus, por cada pessoa que adentrou aqui na tua casa. Que nós possamos entender a tua vontade e fazer o teu querer, Senhor Deus, doravante, Senhor Deus. Nos ajuda a entender, nos ajuda a buscar, nos ajuda a aprender a tua palavra, Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém, igreja? Poder sentar em nome de Jesus. Amados irmãos, podemos até chamar essa mensagem de hoje, né? Convém que Cristo cresça e que eu diminua. Né? Podemos dar esse nome. Por que, amados? Porque justamente foi essa uma das falas de João o Batista, né? Amados irmãos, nós vemos que João Batista, ele foi um homem temente a Deus. Aqui no início vocês vão ver que nós começamos lendo aqui Lucas explicando, porque ele estava começando a ler, ou melhor, começando a escrever o seu livro, o livro de Lucas, ou que leva o seu nome. E Lucas, ele foi colhendo informações. Lucas, ele era médico e ele era historiador. E ele foi recolhendo informações para escrever o livro de Lucas, né? E também o de Atos dos Apóstolos, né? Que é o segundo livro escrito por Lucas. E, meus amados irmãos, nós vemos que ele aqui, ele fala que pareceu bem, depois de acurada investigação. Você vê que o livro não foi escrito de qualquer jeito. Ele fez um apanhado e ele confirmava entre as pessoas, né? Também consultou os escritores, não João, porque João foi escrever depois, mas Mateus, né? E Marcos. Ele deve ter consultado também esses dois escritores e a todas as pessoas, né, que estavam ao seu redor a respeito de todas as coisas, para que ele pudesse escrever esse livro. E o interessante, amados irmãos, que hoje em dia eu costumo dizer isso, que as pessoas querem que Deus responda a sua oração. Viu? Você quer que Deus responda a sua oração? Então procura ter intimidade com Ele, porque sem essa intimidade que Zacarias, que sua mulher Isabel, que o próprio João Batista tinha, é difícil muitas das vezes Deus falar conosco. Nós temos que descer. Eu falei hoje pela manhã que nós temos que estarmos humildes, temos que nos humilhar diante da potente mão de Deus. E aí nós estaremos preparados para ouvir o que Deus quer falar. O homem, no seu orgulho, ele é arrogante. Ele vai dizer que ele também é mais crente do que os crentes. Então ele não estará pronto para ouvir Deus falar. Nós precisamos estar em humildade diante de Deus. E aí Deus vai falar conosco. E nós vemos, meus amados irmãos, que o pai de João Batista, ele era um sacerdote, né? E Deus vai falar com ele. Mas antes, o que nós lemos aqui? Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno, né? Ou seja, daquela turma que foi formada de sacerdotes da casa de profetas, né? Que eles estudavam também para serem sacerdotes. Eles eram da tribo de Levi, os homens da tribo de Levi, e eles estudavam para serem sacerdotes. A escola era chamada Escola de Profetas. E eles passavam ali, geralmente, 3 anos estudando. Mas isso, o menino judeu já começava muito antes, aprendendo no templo ou nas sinagogas, né? Então nós vemos ali que sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor, e não tinham filho porque Isabel era estéril. Isabel não podia gerar filhos, né? Mas Deus, Ele faz o que quer, porque Ele é Deus. E nós vemos que aqui Zacarias já orava por um filho, mas eu entendo que de repente Zacarias já havia até desistido.
se nós vamos prestar atenção no diálogo de Zacarias com o anjo, você vai ver que ele já tinha desistido de ter aquele filho, ou de ter um filho, né? Mas agora, ele era o quê? Ele era um homem temente a Deus. Ele era um homem que buscava a Deus. Sua mulher, da mesma forma, buscava ao Senhor. Sua mulher buscava o Senhor juntamente com ele. E eram ambos tementes a Deus, sinceros, honestos, cheios do Espírito Santo do Senhor. E nós precisamos entender isso, amados irmãos. Deus, ele nos chama. E quando nós obedecemos, quando nós procuramos ser justos, quando nós procuramos ser obedientes, ele vai nos usar no tempo certo. Nós precisamos tão somente permanecer obedecendo, permanecer fazendo a sua vontade, permanecer caminhando. Então nós vemos aí, meus amados irmãos, que Zacarias chega ao momento de ele estar no templo fazendo o sacrifício. Então, como é que o sacerdote fazia? Ele fazia o sacrifício no altar, né, para o povo. Ele se santificava antes, uma semana antes, para que ele pudesse entrar depois no Santo dos Santos. Então, o formato é mais ou menos esse aqui, só que em uma escala muito maior, né? Então, Zacarias vinha, na época dele, queimava, né, no caso, queimava o animal ali, né? O cordeiro ou o carneiro, daquela forma que vocês sabem, né? Sem mácula, sem mancha, de um ano, etc. Queimava ali, fazia o culto ali, e depois salpicava aquele sangue nas suas vestes, já se santificando durante uma semana, e depois ele entrava no Santo dos Santos, que era o local onde tinha um véu, tá? Ele tinha um véu que separava o Santo dos Santos do santo, que era o local onde tinha o sacrifício, e do restante do povo, né? Então ali agora ele entrava para falar com Deus. E o mais interessante, meus amados irmãos, quando ele entra santo diante de Deus. O que é santo, pastor? Santo é separado para adorar a Deus. Então ele entra em santidade. Ele se separava uma semana e separava mesmo, fazia jejum, buscava a Deus e procurava entrar em santidade, porque senão ele poderia ser queimado ou poderia ser morto no Santo dos Santos. Então, meus amados irmãos, Zacarias entra e de repente, quando ele está lá no Santo dos Santos, sozinho, levando o pecado do povo a Deus, ele agora aparece a ele o anjo do Senhor, né? E fala que a sua oração foi ouvida. Como nós temos orado, irmãos? Como nós temos pedido ao Senhor? Será que a gente só pede agora e desiste? Senhor, eu quero ser curado. Amém. A nossa oração é mais ou menos assim. A gente não quer gastar tempo na presença do Senhor. A gente acha que é muito importante, que as coisas estão se invertendo, né? Então, nós somos muito importantes para estarmos orando tanto tempo. Então, a gente prefere trabalhar, a gente prefere comer, a gente prefere festejar, a gente prefere fazer uma série de coisas. Mas falar com Deus hoje, dificilmente. O crente, o servo do Senhor, tem abandonado o seu Deus. Isso, amados irmãos, em Israel, aconteceu por algumas vezes, né? A primeira vez, quando Moisés levou o povo para o Egito, mesmo assim o povo estava se lamentando. Depois, Deus permite que Moisés, né, morra, aí vem Josué e eles vão para a terra prometida. Mas lá eles se esquecem de Deus. Eles começam, alguns até cultuar outros deuses. Nós vemos que Jezabel, por exemplo, era de Israel, era a rainha de Israel. E ela prestava culto a Baal e não a Deus. E ela morre porque o seu culto não era para o Senhor. E ainda matava os profetas do Senhor. Então foi necessário Deus levar, depois de um certo tempo, o povo, primeiro ele tirou do Egito, leva para a terra prometida, né? Mas só levou só tirou do Egito quando o povo começou a buscar a Deus, né?
José leva o povo para o Egito com seu pai, por causa da fome, e lá eles passam por 400 anos e se tornam escravos. E agora Deus tira dali e leva para a terra prometida. Na terra prometida eles se esquecem de Deus. O homem é assim, amado. Nós nos esquecemos do Senhor. E aí o que Deus faz? Leva todo mundo para a Babilônia. E da Babilônia só volta o povo de Judá. O povo de Israel não volta de Babilônia. Viu? Então volta, né, o povo de Judá, que volta de Babilônia após 70 anos em Babilônia, sofrendo, morrendo, casando, e por aí vai tendo filhos, mas aí eles voltam de Babilônia, porque começaram a buscar o Senhor também lá. Foi necessário ser levado para a Babilônia e viver 70 anos lá, porque eles esqueceram do seu Deus. E nos dias de hoje não é diferente. Mas Zacarias era um homem que buscava Deus. Zacarias e sua mulher Isabel eram um casal que buscavam ao Senhor, que estavam o tempo todo diante de Deus. E assim Deus os abençoava. E Deus se lembrou de Isabel. Lhe deu um filho excelente, cheio do Espírito Santo. Né? Então, amados irmãos, o anjo aparece a Zacarias, e Zacarias não crê que ele seria pai. Fica na dúvida, como vai ser isso? Eu sou velho, minha mulher é estéril, minha mulher também é avançada em idade, como é que nós vamos gerar um filho? Diz para mim aí, não tem condição. O que nós vemos que não tem condição é possível para Deus. O nosso Deus é o Deus do possível. Tanto Isabel quanto Maria geraram. Isabel gerou aquele que prepararia o caminho, e Maria gerou aquele para quem foi preparado o caminho, que foi o meu Senhor. Então nós vemos, amados irmãos, que João Batista, ele veio chamado desde o ventre de sua mãe, com a função de preparar o caminho do Senhor. Por que eu falei no início que convém que Cristo cresça e que eu diminua? Porque João Batista veio com a função de servir ao Senhor, com a função de pregar o Evangelho no deserto, com a função de mudar o coração de muitas pessoas. Mas era necessário que ele fosse um homem dedicado para pregar no deserto, e ali o povo vinha até ele. O povo caminhava para ser batizado por João Batista em pleno deserto da Judéia. Então nós vemos, meus amados irmãos, que quando Deus te chama para uma determinada tarefa, Ele te abençoa, Ele te unge, Ele se incumbe de te preparar para que você faça a sua obra. Mas é necessário que nós queiramos fazer a vontade de Deus. É necessário que nós não queiramos nós mesmos aparecer, mas quem tem que aparecer é o Senhor Jesus. Então convém que Jesus apareça em minha vida, convém que Jesus seja a luz da minha vida, convém que Jesus seja o meu guia, que Jesus me abençoe, que Jesus guarde o meu caminho, que Jesus me ensine a tomar decisões. Então eu preciso ser um servo do Senhor Jesus, assim como João Batista foi. João Batista, ele se entrega totalmente a fazer a vontade do Senhor. E o interessante, amados irmãos, que ele entende a sua posição. Tanto é que quando Jesus caminha para ser batizado, ou melhor, Jesus primeiro caminha para João Batista, e João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Deus falava com ele o tempo todo, no seu coração, cheio do Espírito Santo. Ele era conduzido a fazer aquilo que ele fazia. Ele reconhecendo quem era Jesus, quando Jesus pede para ser batizado por ele, ele se nega a batizar, porque ele diz para Jesus: eu não tenho condições de carregar as tuas sandálias, como é que tu vens a mim?
para ser batizado por mim. Eu é que preciso ser batizado por ti. Então João Batista entende que ele precisava receber de Jesus, não doar, ele entendia que nós não temos nada para doar para Deus, irmão. Viu? Nós precisamos entender isso. Quem somos nós? João Batista entendia isso, mas Jesus precisava cumprir as coisas de humano, as coisas de homem. Então Jesus precisava ser batizado por João Batista. Jesus foi circuncidado no 7º dia. Jesus cumpriu todo aquele rito de homem judeu. E agora Jesus vem como homem a João Batista para ser batizado por ele. Que coisa tremenda, irmão. Imagina, pura unção. Então, quando Jesus chega diante de João Batista, ele reclama isso, E Jesus, faça por agora, para que se cumpra o que fora dito pelo profeta. Olha que coisa tremenda. Jesus honrando Isaías, que viveu mais ou menos 700 anos antes de Jesus. Vemos que coisa tremenda e maravilhosa? Quando o homem de Deus, quando a mulher de Deus se coloca na presença de Deus para fazer a obra de Deus, ela é honrados por Deus. Viu? Nós precisamos entender isso. Procura se colocar para ser um servo do Senhor, para ser uma serva do Senhor, assim como João Batista foi, que você vai ver que Deus vai te honrar, assim como Isaías foi. E quando Jesus diz isso, faça, batiza por agora, para que se cumpra o que fora dito pelo profeta Isaías. E aí João Batista se permite batizar o seu Senhor, o meu Senhor. Então nós precisamos entender isso, que nós precisamos tão somente nos colocarmos como servos do Senhor, como aqueles que estarão não preparando o caminho como João Batista, mas trazendo a palavra às pessoas que necessitam ouvir, trazendo o consolo às pessoas que precisam de consolo, trazendo o ânimo às pessoas que precisam de ânimo. Essa foi a função de tanto João Batista quanto de Jesus. Há um momento que os sacerdotes, e os escribas, os fariseus, começaram a vir a João Batista. E ele, podemos dizer assim, que ele prepara um chicote para eles, Ele vira para ele e fala: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Ele não tinha, como o pessoal diz hoje, um ditado muito popular, ele não tinha papa na língua. Ele falava aquilo que Deus mandava falar, inclusive morreu por isso. Ele falou contra Herodias, que vivia com Herodes, mas era mulher do irmão de Herodes. Então, ele fala contra Herodias e ele é morto por causa disso. Mas tudo estava planejado também. Ele sabia que ele poderia morrer, mas ele fala com coragem, ele fala com destemor, ele fala como um bravo. Tem que falar a palavra de Deus. Irmãos, nós precisamos entender a vontade de Deus, estarmos assim como João Batista, pregando a palavra, falando desse Jesus, para que a terra saiba, para que o mundo saiba. A Bíblia diz que Jesus só vai voltar quando todo mundo estiver ouvindo esse Evangelho. Então, quando o Evangelho for pregado em todo mundo, é que Jesus vai voltar. Então nós precisamos ser como João Batista. Nós precisamos pregar a verdade, falar do amor de Deus, com coragem, com disposição, para que o mundo saiba que Jesus Cristo é o Senhor. Porque um dia todos irão se curvar diante dele, e dirão que Jesus Cristo é o Senhor. Então todos vão ter que fazer isso, os salvos e os não salvos. Quando Jesus voltar com poder e grande glória, não mais como advogado, mas agora como juiz, todos terão que reconhecer, e vão ver, e vão ter que se curvar e dizer que Jesus Cristo é o Senhor. Isso é tremendo. Nós precisamos confiar na palavra de Deus. Infelizmente, estão tentando acabar com a palavra mais uma vez, viu? Para os irmãos que estão na internet, não é a primeira vez que tentam acabar com a palavra de Deus. Já foi queimada em vários lugares, já foi rasgada,
Já foi de várias formas, mas não vai ser ainda dessa vez que vão acabar com a palavra, viu? Ainda vai demorar um pouco de tempo. Quando Jesus voltar, aí sim. Mas eu entendo que nós passaremos por muita tribulação, porque o inimigo, Satanás, tem enviado homens, suas mulas, para que possam estar nos atrapalhando na pregação da palavra de Deus. Mas nós precisamos confiar. Muitos de nós vamos ser impedidos de falar, mas vamos ser presos, vão falar na cadeia. Tanto esse negócio assim, né? Vai comer na cadeia. Nós vamos pregar na cadeia, porque nós vamos ser presos e vamos continuar pregando a palavra de Deus. Assim como Paulo e Silas. Mas o necessário é que o evangelho seja pregado. Nós temos que ter coragem, temos que ter disposição, assim como João Batista, que morreu pregando o evangelho, para que o evangelho do Senhor Jesus possa chegar aos confins da terra. Amém? Que nós possamos sermos certos, que nós possamos entender que fomos chamados para fazer essa vontade de Deus, pregar o evangelho, e que nós possamos ser obedientes, assim como João Batista foi, e cheio do Espírito Santo, para que esse evangelho seja pregado, para que esse Cristo seja visto em nossa vida, para a honra e glória do nome desse Deus. Amém, igreja? Que Deus possa estar nos abençoando poderosamente, que Deus possa estar abençoando os nossos irmãos também, poderosamente, em nome de Jesus.